Com
Informativo Mundial das Missões. O Armazém Evangelístico. Lauri levava uma vida desregrada, até que recebeu o diagnóstico de câncer de próstata aos 45 anos de idade. Ele sentia como se fosse morrer logo, sem merecer o perdão de Deus, e por isso foi conversar com um pastor de uma denominação cristã. O pastor orou com ele, e durante a oração Lauri sentiu uma paz e alegria no coração. Sentiu o perdão de Deus. Em casa ele passou semanas lendo muito a Bíblia e descobriu que o sábado ainda era o dia sagrado de Deus. Nesse meio tempo, Lauri soube de uma série evangelística que seria realizada pela Igreja Adventista na sua cidade, na Finlândia. Em menos de um ano, ele se tornou membro da Igreja Adventista, mesmo com sua esposa pedindo o divórcio. Logo surgiu o desejo no coração de Lauri de falar de Jesus para as pessoas, e então ele teve uma ideia. Após muita oração, ele abriu uma despensa de alimentos, um banco de alimentos, na sua igreja, ajudando necessitados e estrangeiros. Lauri explica que a maioria dos finlandeses é bastante secular e não abre espaço para Deus em suas vidas. Por isso, o Armazém de Alimentos dá a oportunidade de alcançar as pessoas e falar de Cristo para elas. O projeto já tem 5 anos e cerca de 40 pessoas procuram alimentos 2 vezes por semana no armazém. O armazém já ajudou a alcançar centenas de vidas e pelo menos uma pessoa foi batizada. Além disso, o projeto tem atraído adventistas inativos, irmãos que não frequentavam mais os cultos, mas decidiram ser voluntários no Armazém Solidário. Lauri, que atualmente tem 60 anos, venceu o câncer e mantém uma boa saúde através de bons hábitos de vida. Parte da oferta deste trimestre irá ajudar a abrir um centro de influência em Sortland, Noruega. Sejamos liberais. Muitos estão a perder o caminho certo por pensarem que têm de alçar-se ao céu, que têm de fazer algo para merecer o favor de Deus. Procuram tornar-se melhores por seus próprios esforços, desajudados. Isso jamais conseguirão realizar. Cristo abriu caminho, morrendo como nosso sacrifício, vivendo como nosso exemplo, tornando-se nosso grande sumo sacerdote. Quando aceitamos a Cristo, as boas obras aparecerão, como frutífera prova de que nos achamos no caminho da vida, que Cristo é nosso caminho e que estamos palmilhando a vereda certa que conduz ao céu. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 368. Olá, bom dia, feliz sábado. É sempre muito bom ter você aqui conosco, nos acompanhando nessa recapitulação da lição da Escola Sabatina. Bom sábado, Gabriel, bom dia para você também. Bom sábado, Jobson, bom dia. Hoje nós estamos na 6ª lição desse trimestre. Hoje, mais precisamente, é o nosso 7º sábado juntos. Estamos passando por uma situação bem complicada no nosso mundo, né? Especialmente aqui no nosso país, onde nós precisamos realmente orar por todas as famílias que estão com seus familiares doentes ou que perderam algum familiar por causa dessa doença. Mas, apesar dessas situações difíceis, nós temos que continuar com os nossos estudos semanais. Afinal de contas, um dia isso vai passar. E mais do que isso, um dia todas essas coisas vão passar e Jesus vai voltar e vai acabar com todo esse sofrimento, né, Gabriel? Isso mesmo. E para que a gente possa começar, eu convido vocês aí em casa, para que a gente então possamos falar com Deus nesse momento. Você que está aí nos acompanhando, feche seus olhos e vamos então orar e falar com o nosso Deus. Grandioso Deus e Pai que está nos céus, nós
Apesar, Senhor Deus, de tantos problemas que nós estamos passando, dificuldades, famílias sofrendo, nós queremos agradecer porque o Senhor ainda nos concede a oportunidade, o privilégio de nos colocarmos em contato com a Sua vontade para a nossa vida, Senhor Deus. Neste momento, Senhor Deus, nós vamos então estar abrindo a Sua palavra, para que ali possamos compreender a Sua vontade para a nossa vida. Compreender, Senhor Deus, o que o Senhor deseja para cada um de nós, para as famílias desta terra. E ali nós sabemos e entendemos que o Senhor quer salvar a cada um de nós. Por isso que entregamos as nossas vidas em Suas mãos. Que Seu Santo Espírito esteja trabalhando em nossos corações e que também o Seu Santo Espírito esteja nos dando sabedoria para compreender a Sua vontade para as nossas vidas, Senhor Deus. Abençoe a cada lar que está nos acompanhando, a cada família, a cada irmão, a cada amigo que estão junto conosco, Senhor Deus, nesta jornada de nos dedicarmos e servir ao Senhor. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Com relação à lição dessa semana, vamos pensar um pouco a respeito de como você tem lido a sua Bíblia. Quando você pega a Bíblia, esse livro, em suas mãos, e você vai abrir para estudar algum texto que está nela, como você tem encarado esse texto? E mais do que isso, antes de você mesmo abrir a Bíblia, quais são os pensamentos que estão na sua mente? Será que você tem aberto a Bíblia com um pensamento realmente vazio, esperando ali que o Espírito Santo preencha com as verdades dele? Será que você tem aberto a sua Bíblia sem nenhum tipo de preconceito ou sem nenhum paradigma já pré-estabelecido? Como nós estamos estudando as Sagradas Escrituras? Esse livro que nós acreditamos ser o manual de Deus para todo cristão alcançar a vida eterna e ter uma vida feliz aqui enquanto Jesus não vem. A Bíblia é um livro diferente. É por isso que nós chamamos esse livro de livro sagrado, diferente de todos os demais. Mas e aí, Gabriel? Como as pessoas estão encarando a Bíblia hoje em dia? A gente percebe que a Bíblia ela tem sido usada e as pessoas têm lido a Bíblia como um livro qualquer, né? Um livro comum, não um livro qualquer, mas um livro comum. Muitas vezes você se depara com um livro de poesia onde ali só tem poesia, um livro de história onde ali só tem história, um livro de informação técnica onde você só vai encontrar aquele tipo de informação técnica para determinadas áreas. E a Bíblia ela tem essa versatilidade. Ela tem narrativa, ela tem história, ela tem poema, ela tem parábola, ela tem simbolismo, profecia, vários tipos de textos diferentes. E cada texto, cada parte da Bíblia, existe uma técnica de leitura, uma técnica de interpretação, existe esse cuidado que nós devemos ter ao abrir e estudar as Escrituras Sagradas. E muitas vezes ela não é tratada dessa forma, não é? Tanto que a gente se depara com algumas situações que as pessoas utilizam a palavra de Deus como, por exemplo, algum tipo de, como a própria lição traz aqui, como um oráculo divino, como se fosse um texto único, um texto sem fundamento, sem consideração da construção do texto, da forma como ele foi escrito dentro do seu contexto, não é? E aí ela acha que aquele texto, aquela mensagem está dizendo algo, mas na verdade não é aquilo, não tem nada a ver. Só porque pode ser que às vezes aquele texto está atendendo a necessidade. A forma como está escrito lá, nossa, essa leitura que eu preciso para o meu dia de hoje. Mas será que realmente o texto está falando aquilo? Parece um horóscopo diário. Um horóscopo também, não é? E a Bíblia não pode ser considerada e tratada dessa forma, por conta dessa versatilidade e também de muitas outras situações que poderíamos trazer aqui.
mas precisamos ter esse cuidado, um cuidado interpretativo, não é? E a Bíblia é um livro que nós devemos ter um carinho muito grande, né, quando vamos estudá-lo. Um carinho tão grande que não é como receber aquelas mensagens de bom dia no WhatsApp, né? Que a gente abre ali, muitas vezes a gente lê rapidinho e só responde bom dia. Ou outras vezes nós abrimos, percebemos que é só uma mensagenzinha de bom dia, uma mensagenzinha de feliz sábado com algum texto ali e muitas vezes nem lemos, né? A Bíblia, ela precisa de tanto carinho, de tanto cuidado, que um detalhe referente ao que você acabou de dizer, a Bíblia tem diversos tipos de textos, mas em nenhum momento na Bíblia nós vamos encontrar ali escrito em alguma seção, algo do tipo assim, agora vamos iniciar um texto profético, onde tudo aqui é simbólico. Ou em um outro momento vai estar escrito, agora nós vamos começar um texto narrativo. Nós não temos isso. Nós temos, por exemplo, nos evangelhos, uma narração de alguma história, de repente Jesus começa a dar uma profecia. Né? E em diversos livros isso acontece. E é por isso que esse cuidado interpretativo tem que ser tão grande, ao ponto de nós termos essa sensibilidade de entendermos como tratarmos cada parte da Bíblia. E dentro dessa questão de interpretação, né, Jobson, a gente precisa considerar algumas regras e reconhecer também algumas situações que muitas vezes a gente deixa de lado, que são as pressuposições, né? Ou suposições, ou se vocês quiserem saber de uma forma mais específica que a gente está falando, aquilo que se acredita ou se julga por antecedência. Então são julgamentos que a gente já forma, são conceitos pré-concebidos que ao nos depararmos com o texto bíblico, a gente leva essa bagagem junto. E isso é um problema. Por que isso é um problema, Jobson? Qual que é o transtorno que isso pode trazer para a gente ao depararmos com os escritos bíblicos? Bem, a gente tem uma situação muito complexa aqui quando nós tratamos da nossa humanidade e da nossa limitação em relação às Sagradas Escrituras. E uma delas é justamente essa questão dos paradigmas. Hoje nós temos diversas pessoas dentro e fora da Igreja Adventista, cristãos de diversas denominações, que infelizmente têm encarado as Escrituras Sagradas no intuito de buscar nelas respaldo para suas próprias crenças. As pessoas, elas procuram na Bíblia não um meio de mudar a sua mente, de mudar a sua visão acerca das coisas e aproximar a sua visão da visão do próprio Deus, mas tem buscado nas Sagradas Escrituras adaptar a visão divina à sua própria visão. E isso é um erro gravíssimo. Isso é um erro gravíssimo porque muito mais do que mostrar que eu ou que qualquer outra pessoa está certa, está com a razão a respeito de determinado assunto, nós temos que lembrar que os assuntos bíblicos tratam de salvação. E por tratarem de salvação, nós deveríamos ter muito mais cuidado quando nós lemos a Bíblia e a sua correta interpretação. Se nós tivéssemos essa real percepção de que a interpretação correta das Sagradas Escrituras tem a ver com vida ou morte, nós deixaríamos de lado qualquer pressuposição que possamos ter a respeito dos assuntos bíblicos. Uma outra coisa que a gente precisa também assumir, não é, Jobson, que ao nos depararmos, ao chegarmos diante de um texto bíblico, é reconhecer que nós nunca vamos conseguir chegar com total neutralidade. Não, a Bíblia está aqui na minha frente, eu vou me sentar aqui de uma forma muito neutra, e aí eu vou conseguir absorver a vontade de Deus para a minha vida. Entender, realmente compreender que o texto está querendo dizer para mim, ou com total objetividade, uma objetividade absoluta. Nós nunca vamos conseguir, porque você tem uma criação, eu tenho uma criação,
Inclusive, né, Jobson, você foi criado numa região diferente do que a minha, você aprendeu coisas diferentes do que a minha, a sua visão, a sua cosmovisão, às vezes, pode ser diferente da minha, e isso pode prejudicar um pouco a nós depararmos com a mensagem de salvação das Escrituras Sagradas. Sim. E por isso que eu sempre dou essa ênfase, né, no sentido de que nós precisamos sempre nos colocar com submissão, de que nós necessitamos do recurso divino ao nós estarmos diante das Escrituras. Só o Espírito Santo pode limpar a nossa mente. Talvez limpar seria até um termo mais, acho que forte, porque parece que vai acontecer uma lavagem, né, uma lavagem cerebral. Não, só o Espírito Santo pode corrigir essa questão de pressuposições, não é, Jobson? Ou colocar as pressuposições em um nível mais baixo, né? Quase que insignificante, embora elas existam. E preste atenção, olhe para a sua Bíblia agora. Pode ser no seu aplicativo de celular, pode ser a sua Bíblia física. Olhe para ela agora. E coloca aí nos comentários qual é a versão bíblica que você mais usa. Nós temos diversas versões bíblicas em língua portuguesa. Talvez a sua versão bíblica seja a Almeida Revista Corrigida, Revista Atualizada, pode ser a NVI, Nova Tradução Internacional, pode ser a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, talvez a sua Bíblia seja a Bíblia Viva. Enfim, são inúmeras traduções do texto bíblico para a língua portuguesa. Agora, pare para pensar na quantidade de traduções da Bíblia Sagrada para as diversas línguas do mundo todo. Nós teríamos aí centenas, talvez, não sei, milhares de traduções diferentes. Agora pense, todas essas traduções vieram de um texto original. E o texto original bíblico nós sabemos que vem de 3 idiomas, que é o hebraico, o aramaico e o Novo Testamento vem em grego. Agora pense, a dificuldade que é trazer esses idiomas originais. Muitas vezes um idioma tem algumas palavras que no outro é de difícil tradução. Suas peculiaridades, né? Sim. Como isso pode ser vou trazer até aqui, como isso pode ser um problema para o cristão que não entende, que não conhece os idiomas originais bíblicos? E qual a solução para resolver esse problema? Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é, resolvida a questão da tradução e a questão da interpretação da Bíblia. Porque se nós tivermos textos bíblicos, e temos textos bíblicos, que são muito fiéis ao pensamento do escritor daquela época, a questão da interpretação pode ser também um problema. E isso tem muito a ver com a forma como nós encaramos as Sagradas Escrituras. Gabriel, primeira questão. Como resolver o problema da tradução? Se isso realmente for um problema. E a segunda, como interpretar corretamente a Bíblia? Sobre a tradução, nós temos que reconhecer que as pessoas envolvidas nesse trabalho, elas fizeram um bom trabalho. Mas assim, né, ela tem as suas limitações por conta de expressões que a gente encontra ali nos idiomas, né, que as palavras, elas não, apesar de serem parecidas, elas não se equivalem. Mas é a forma que a gente tem de interpretar, não tem outro meio, é o recurso que existe. E a gente deve agradecer, porque se também isso não fosse, né, dessa forma, nós não teríamos acesso às escrituras. Imagina você aprender o grego, o hebraico, o aramaico, que é uma coisa legal, uma coisa importante. Se você tem esse privilégio, se você tem essa condição, assim faça. Mas não é a maioria das pessoas. A maioria maçante das pessoas não tem essa condição e não vai fazer assim, né, por conta de tempo, de muitos fatores. Às vezes não tem nem acesso a esse tipo de estudo.
por conta da dificuldade, custos e por aí vai, né? E sim, realmente, nós temos essas limitações. Essas limitações, Jobson, para mim, coloca a necessidade da hermenêutica, que é uma regra de se interpretar o texto. A hermenêutica, na verdade, é um nome que a gente utiliza para dizer assim, existem técnicas de interpretação do texto, em especial o texto divino. Veja só que interessante. O amor. Beleza. A palavra amor para nós é só isso, não é? Amor, ela só se descreve dessa forma. E já é difícil em língua portuguesa definir o que é o amor. Eu te amo, Jobson. É estranho falar isso? Não é? Não. Eu amo o Jobson como um irmão em Cristo, não é? Eu amo a minha esposa. Olha só, eu usei as mesmas palavras, mas eu amo a minha esposa, além de uma irmã em Cristo, eu amo ela porque ela é minha esposa. No grego, isso é diferente. Nós temos 4 expressões para a palavra amor, que é o filéu, o eros, o ágape, né? Depende da forma como você tem lá. E também o termo, se eu não me engano, que diz assim, estergo. O estergo. Mas existem 4 expressões, principalmente no livro de João. E aí quando você vai para a narrativa bíblica, aquele diálogo entre Pedro e Jesus, quando Jesus faz aquela determinada pergunta para Pedro, diz assim, Pedro, você me ama? Jesus está dizendo assim, Pedro, você me ágape? Sabe como que Pedro responde? Senhor, eu te amo. Mas ele diz, qual o amor ali? Não é? Se existem 4 expressões. Ali então Pedro diz assim, Senhor, eu filéu, que é um amor incompleto, é um amor mais humano, porque o amor ágapo é aquele amor mais completo, aquele amor mais divino. Isso, é o amor que Deus espera, talvez, né, de nós, vamos dizer assim. E amor mais puro, né? Mais puro, um mais amor intenso, mais elevado, certo? E veja só, na segunda pergunta, Jesus pergunta de novo, Pedro, ágapo? Pedro diz, Senhor, filéu. Lembra que Pedro, ele negou Jesus 3 vezes? Tem esse contexto aí, né? Pedro reconheceu a sua limitação, dizendo assim, Senhor, eu queria te amar de outro jeito, mas eu não te amo. Olha só, por que eu sei disso? Por conta de eu ir estudar e compreender essas palavras no grego, não é? Que é uma técnica que a gente usa da hermenêutica, que é um estudo de aprofundamento do texto. E a terceira pergunta, Jesus faz assim, Pedro, você é filéu? Olha só, ele muda a pergunta. Pedro então continua dizendo, Senhor, filéu. Ou seja, Jesus agora está dizendo assim, Pedro, eu entendo que você não consegue me amar de outro jeito, mas eu aceito o seu amor. Olha só, se nós estudarmos só na língua portuguesa com a palavra amor, nós não vamos conseguir chegar nessa profundidade, né, do que está acontecendo ali do texto bíblico. Então olha que interessante, Jobson. É só nós aceitarmos e reconhecermos essa necessidade que o texto exige algum tipo de cuidado para você entender a profundidade dele, que nós chegamos a essa conclusão. Mas se você não tem, às vezes, esse recurso de compreender o texto como nós trouxemos aqui para vocês, não se preocupe. O Espírito Santo, ele trabalha com você de diversas maneiras. Se você não tem esse recurso, ele vai te levar à compreensão para que você precisa naquele momento daquele texto. Mas da forma adequada também, não é qualquer compreensão, né, Jobson? A hermenêutica, ela vai ter os seus níveis. E para aquela pessoa, ela precisa ainda assim respeitar ao alcance que ela tem das técnicas que ela tem acesso para compreender o texto bíblico. Pois é. Se nós fôssemos aqui tratar de cada um dos pontos da lição da Escola Sabatina dessa semana, tenho certeza que nós ficaríamos a manhã inteira. Como nós não temos a manhã inteira, né, para passarmos, até temos, mas seria bastante cansativo ficarmos em um único assunto, né, e seus desdobramentos. Por exemplo, você pode acompanhar na sua lição a questão da cultura, de que a Bíblia ela consegue atingir todas as culturas, né, Gabriel?
mesmo tendo sido escrita Uma com cultura específica, né? específica e completamente diferente da nossa atual, nós podemos pensar na questão da limitação humana em relação à natureza pecaminosa. Talvez é o maior desafio para interpretar as escrituras, não é? O nosso pecado, a nossa natureza, Exatamente. os nossos gostos pecaminosos, né? Às vezes a gente quer usar a Bíblia, inclusive, para atender situações carnais, né? E a Bíblia vem dizendo para que a gente não faça isso. Insistimos em utilizar a Bíblia dessa forma. Verdade. Mas a grande importância da lição da escola sabatina, a parte mais importante, pelo menos para mim, tá? Isso é pessoal, é a questão da importância da interpretação. E a interpretação bíblica correta, ela é extremamente importante, porque fala de salvação. Muito mais do que querer provar para os outros que nós estamos certos em determinados assuntos, muito mais do que criarmos intrigas, brigas com o nosso irmão por causa de determinados assuntos que são na Bíblia. Mais importante do que qualquer uma dessas coisas é nós submetermos a nossa vontade, os nossos desejos, a nossa pecaminosidade à correta interpretação e à correta guia do Espírito Santo. Isso é o que é mais importante para mim, pessoalmente. E para você, Gabriel? Acima de tudo, Jobson, por nós sermos pecadores, temos as nossas limitações e essa condição que nós vivemos, isso pode nos levar a dúvidas, críticas, isso pode nos levar a arrogância, presunções, pressuposições também, vamos colocar isso. E essas coisas, infelizmente, nos atrapalham a entender a vontade de Deus para a nossa vida. Infelizmente, isso nos atrapalha. A gente tem que reconhecer que isso existe, e realmente existe. E que isso vai ser um grande desafio para todos nós. Então, o que nós podemos fazer diante de uma situação dessa? Independente da dúvida, independente da crítica, independente do ceticismo, por que não nos colocarmos em submissão à palavra de Deus e nos achegarmos com ela com fé? Porque é assim que o verso da lição diz, não é? Primeiro, né? Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, ou seja, recompensa um galardoador, aqui algo nesse sentido. Mas veja só que é indispensável a fé e nos submetermos à palavra de Deus. Se você tem uma dúvida, eu tenho dúvidas. Você tem dúvida, Jobson? Sim, muito. Todos nós temos dúvidas, mas qual que é a diferença? A diferença é quando você submete essas dúvidas a Deus. Você coloca essa dúvida, a sua crítica, as suas imposições nas mãos de Deus e deixa Ele te ajudar a saber lidar com essa situação. Então se submeta à palavra de Deus, se submeta a Ele com fé e confie e acredite que Ele vai te direcionar no caminho que você precisa trilhar nessa vida. Tenha certeza. E o resultado final, a gente não pode nunca sair disso. É a salvação, meu irmão. A Bíblia só prega a salvação. Convido você a deixar nos comentários a sua visão a respeito da lição dessa semana. Pode ser em poucas palavras, vai ser muito bom saber o que você pensa a respeito do que foi estudado. Convido você para fechar os olhos, vamos aqui fechar os nossos olhos também para falarmos com Deus. Senhor, nós agradecemos a Ti pelo sábado que o Senhor está nos concedendo hoje. Mas também te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deixou um guia para a nossa salvação e para a salvação das pessoas que amamos. Que o Senhor nos ajude, Pai, para que venhamos submeter todas as nossas vontades às Sagradas Escrituras e à guia do Teu Espírito. Nos abençoe nesse sábado, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Quem nunca comeu em excesso? Quem nunca passou dos limites? Talvez comer em excesso seja um dos grandes problemas da atualidade, mais do que a fome. Mas que influência tem sobre o estômago o comer em demasia? Ele se torna debilitado, os órgãos digestivos são enfraquecidos e as enfermidades, com toda a sua carga de males, são produzidas como resultado. Não raro essa intemperança é logo sentida na forma de dor de cabeça, indigestão e cólica. Há, por vezes, anuviamento do cérebro, com indisposição para o esforço mental e físico. Muitas vezes comemos mais do que aquilo que o estômago pode transformar em bom sangue. É pecado ser intemperante na quantidade de alimento ingerido, mesmo que seja de qualidade inquestionável. Muitos acham que se não comerem carne e os mais extravagantes artigos de alimentação, estão livres para comer dos alimentos simples, até que não aguentem mais. Isso é um erro. Comer em demasia, mesmo que se trate de alimentos simples, entorpece os nervos sensitivos do cérebro, enfraquecendo sua vitalidade. O comer em excesso exerce sobre o organismo um efeito pior que o trabalhar em excesso. As energias da mente são enfraquecidas mais seguramente pelo comer intemperante do que pelo trabalho intemperante. Cristo é desonrado quando o estômago é sobrecarregado. Já vimos que comer demais desonra a Deus, faz e é pecado. O que necessitais é menos alimentação temporal e mais alimento espiritual, mais do pão da vida. Quanto mais simples vosso regime, melhor será para vós. Então, quando estiver diante de sua refeição, agradeça a Deus por ela e peça que o ajude a ser temperante. Ele ajudou a Jesus na tentação no deserto. Ele ajudou a Daniel e ajudará você também. Lembre-se do conselho divino. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias que vêm ensinar a sempre em Deus confiar. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Vem, amiguinho, comigo sentar e vamos quietinhos ficar, prestando atenção em adoração. Oi, oi, amiguinhos, tudo bem? Hoje é um dia muito especial, pois estaremos comemorando o Dia das Mães. Na Bíblia, nós encontramos sobre diversas mães e hoje vocês poderão ver sobre algumas. A primeira mamãe da Bíblia foi Eva. Eva era uma mãe muito dedicada, que sempre cuidou do seu filho com muito carinho. Mas pena que seu filho Caim não seguiu as orientações de sua mãe, mas ela deu sempre o seu melhor. Raquel foi a mamãe de José. Raquel era alguém que ensinava ao seu filho sobre as coisas do céu. Mas que pena, pois Raquel não pôde ver o seu filho crescer. Ela veio a falecer antes disso. Joquebede. Joquebede foi uma mulher com muita coragem e fé. Ela pôde esconder o seu filho Moisés por 3 meses. Seu filho foi protegido graças a Deus. Moisés cresceu e se tornou um líder muito importante em Israel. A quarta mamãe, a Bíblia não diz o seu nome,
mas sabemos que ela foi a mãe de Sansão. Quando esta mamãe estava grávida, recebeu a visita especial de um anjo, que lhe deu todas as orientações. Sansão cresceu forte, bonito e saudável, mas com o passar do tempo, Sansão fez escolhas erradas e decidiu não seguir os caminhos de Deus. Mas ele se arrependeu e Deus o perdoou. Esta última mamãe foi Maria. Maria era alguém muito especial, pois ela foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Maria era uma mulher fiel a Deus, meiga, gentil, mansa, e é assim que devem ser todas as mamães. Sabem, crianças, todas as mamães são muito especiais para os seus filhos. Cada uma tem o seu jeito e todas sempre querem fazer o melhor para os seus filhos. E o melhor presente que um filho pode dar à sua mãe é ser obediente. Na Bíblia, nós lemos em Provérbios 10:1 o seguinte: o filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe. Vamos orar? Querido Deus, queremos te pedir que abençoe a cada mamãe. Abençoe também os seus filhos. Ajude-os para que sejam obedientes em tudo. Em nome de Jesus, amém. Agora vamos em família adorar, pensar em Deus e aprender do seu amor. Oh, que alegria sentimos aqui de juntos poder escutar a voz do Senhor, a voz do Senhor. Inspirar, vem nos ensinar, Senhor, na luz do teu Espírito. Vem nos animar, vem nos transformar, Senhor, com teu poder.
Irmãos, bom dia, feliz sábado. Vamos inclinar as nossas cabeças para uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, agora que abriremos a Tua palavra, ilumine a nossa mente e nos capacite a compreendê-las de acordo com a Tua vontade. É o que nós suplicamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Hoje nós vamos tratar sobre uma das doutrinas da Igreja Adventista Sétimo Dia, que é a volta de Jesus. Sábado passado tratamos sobre os estados do morto, hoje vamos tratar sobre a volta de Jesus, depois nós vamos tratar sobre o milênio e sobre outros itens que estão relacionados. Hoje, queridos, vamos tratar sobre essa paz que Jesus nos dá. No Evangelho de João, capítulo 14, no verso 27, Jesus diz: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então o Senhor Jesus está querendo trazer para mim e para você hoje, nesta manhã. Confie nele. Aprenda a ter paz em Jesus Cristo. Aprenda que a paz só pode vir através de Deus. E ele diz que não é a paz como o mundo oferece a paz através do dinheiro, através do poder, através das coisas desse mundo. Jesus oferece a paz através da confiança e dependência total em Deus. Uma confiança, uma dependência em amor ao nosso Deus. Confiança total a Deus, fazendo a vontade do nosso Pai. E dentre esta vontade, a vontade do Senhor é que Jesus volte. E Jesus, quando ele falou, vos dou a minha paz, ele fala no contexto de São João 14. São João 14, de 1 a 3. O que está escrito em São João 14, de 1 a 3? É um texto muito lindo, que eu pessoalmente gosto. Diz o seguinte: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar-vos lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que, onde eu estou, estejais vós também. Veja que palavra linda, o Senhor Jesus aqui garante que o céu é real, garante que a sua vinda ela é real. Ele garante que o céu é real, que ele foi preparar quartos na casa do Pai, ele garante. E ele garante que voltará para nos buscar. E aí então, no verso 14, 27, ele diz: Vos dou a minha paz. Veja que a paz de Jesus é uma paz diferente que o mundo dá. O reino de Deus, como Jesus disse, não é desse mundo. Ele disse: o meu reino não é desse mundo, mas para quem me aceita, no seu coração o reino de Deus já iniciou. Porém, o reino de Deus físico ainda iniciará. E quando ele iniciará, será quando Jesus voltar. Jesus ainda não voltou. Portanto, todos aqueles que pertencem ao reino de Deus é aqueles que já possuem o reino de Deus em seus corações. Porque o reino de Deus está aqui, farei parte um dia do reino de Deus. Por isso trataremos da segunda vinda. O que o apóstolo Paulo falou sobre a segunda vinda? Hebreus, capítulo 9, verso 28. Ele diz: Tendo-se assim oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Note, aqui Paulo também ele acrescenta que Jesus voltará, ele virá outra vez. O retorno de Jesus Cristo, como será? Jesus vai pisar a terra, sair andando, aparecer aqui e ali, desaparecer, vai ficar caminhando? Não. 1 Tessalonicenses 4,17 diz, Tessalonicenses 4,17, Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Olha, fala que nós estaremos com o Senhor nos ares. Jesus não pisará a terra, ele estará nos ares para nos receber na segunda vinda. Os mortos vão ressuscitar e subir aos céus. Os vivos serão transformados de mortal para imortal, de corruptível para incorruptível. E assim estaremos e nos encontrando com o Senhor nos ares. Vamos lá. Atos 1, de 9 a 11. Atos capítulo 1, de 9 a 11, diz: Dita essas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles.
e uma nuvem o encobriu de seus olhos. Veja, uma nuvem encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do mesmo modo que o viste subir. Note, virá de novo como viste subir. Os anjos apareceram para consolar os discípulos que estavam agora em apuros. Eles continuavam numa escravidão. Jesus não libertou eles da escravidão. Jesus não libertou eles do jugo romano. Jesus não libertou deles das necessidades das coisas desse mundo. Mas Jesus libertou a cada um dos discípulos da consequência do pecado que é a morte eterna, dando a esperança de que a morte, a dor e a separação hoje que a morte faz a mim e a você, isso terá um fim. Porque Jesus é o Senhor da vida e Ele matará a morte e a sepultura para todo sempre. E amém? Apocalipse capítulo 1, verso 7 diz: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Olha que texto lindo de Apocalipse. Diz que eis que vem com as nuvens. Então, como que Jesus virá? Ele virá com as nuvens, não tocará no solo. O olho verá. Todas as pessoas vão ver Jesus nas nuvens do céu. Todos. Vamos ver um pouquinho mais. Mateus 24, verso 27. Mateus 24, verso 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, como que há de ser a vinda de Jesus Cristo? Como um relâmpago, que se mostra de forma grandiosa, que todos podem ver no céu e ouvir o seu barulho e ver com seus olhos. É uma vinda física, real, literal. Vamos continuar. Mateus 24, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre a nuvem do céu, com poder e muita glória. Note mais uma vez a ênfase. Jesus vai voltar, mas ele estará nas nuvens do céu. E o veremos sobre as nuvens do céu. Com o quê? Poder e glória. Muita glória. Nós o veremos. Então, a vinda do Senhor, ela é real. Mateus, capítulo 25, verso 31. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Note aqui, quando vier o Filho do Homem na sua majestade. Então, quando Jesus vier na sua majestade, com quantos anjos? O texto bíblico diz, com todos os anjos do céu. E assentar-se no trono da sua glória, ele vai estar sentado no trono, nas nuvens do céu, com todos os anjos, todo olho verá, ele estará com todo o poder e com toda a glória divinal. Vamos continuar então. Lucas, capítulo 21, versos 27, nos conta o seguinte: Então, se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Mais uma vez afirma Jesus, numa grande nuvem, com poder e grande glória. Por que Jesus ele vai voltar? Apocalipse 22, 12, todos nós sabemos, ele prometeu em São João 14. Mas vamos ver aqui em Apocalipse 22, 12. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Por que Jesus ele volta? Ele volta para executar os seus juízos, que são de duas formas. Primeiro, o juízo executivo de vindicação, que vindica a Deus, aqueles que receberam a vida eterna. Depois, ele inicia o juízo executivo, que ele deixa os ímpios mortos. E aí, mais para frente, nós vamos falar o que vai acontecer com os ímpios mortos. Isso é para um próximo estudo, para um outro sermão.
Vamos continuar. Jesus fala que ele vem sem demora. Fala, pastor, está demorando muito. Parece demorar, mas lembra que para Deus um dia é como 1000 anos é como um dia. Deus não demora. Ele não demora. Por que ele não demora? Porque Jesus não quer que ninguém pereça. Veja Tessalonicenses, capítulo 4, verso de 13 a 16. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos de 13 a 16. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Pois, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então perceba, bem claramente o texto diz que Jesus vai vir e quando ele vier, o que vai acontecer? Ele vai ressuscitar os mortos. Todos os justos que morreram, desde o primeiro Abel até o último, será ressuscitado. Todos os justos serão ressuscitados e serão levados aos céus. E Paulo começa dizendo, não sejais ignorantes. A palavra ignorância é falta de conhecimento sobre a morte. Tenha conhecimento. Eu já preguei sábado passado sobre a morte. Vamos continuar. 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 a 53. Diz o seguinte, eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptível, e nós seremos transformados. Olha que lindo! Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. É isso que o Senhor vai dar para mim e para você. Nesse momento, quando Jesus voltar nas nuvens dos céus, Ele vai dar para você e para mim a vida eterna. Para todos aqueles que amam e aguardam a sua vida. Veja 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Aqui o texto bíblico está claro. Depois que formos ressuscitados, estaremos para sempre com Deus. Por isso, querido irmão, hoje a vida é dura, é triste, como foi para toda a humanidade de todas as épocas e para todos que aguardaram a sua vinda. Mas todos esses homens e mulheres sofredores amaram a Deus e colocaram a esperança na sua glória e na sua vinda. Hoje, Jesus convida você e eu para fazermos dele o nosso castelo, a nossa rocha e a nossa segurança. Continuemos. Apocalipse capítulo 20, verso 5. Os restantes dos mortos não reviverão até que se completem os 1000 anos. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versos 7 a 9. E a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente convosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chamas de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. Olha que interessante. Esses sofrerão penalidade da eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Note que quando Jesus voltar, os justos serão ressuscitados. Os ímpios que estiverem vivos na manifestação da vinda do Senhor serão mortos. Perceba, os justos vão para o céu, os ímpios ficarão mortos. E como o texto anterior mencionou, só reviverão depois de 1000 anos.
Vamos continuar. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Como eu já havia mencionado, aqui o fato. Vamos lá. De acordo com a Bíblia, por que Jesus ainda não voltou? 2 Pedro 3,9. Por que ele não voltou? 2 Pedro 3,9 responde: não retarda o Senhor a sua promessa, ainda que alguns a julgam tardia. Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, mas que todos cheguemos ao arrependimento. E esse é o objetivo de Deus, é levar a humanidade ao arrependimento. Jesus está agindo assim para que a seara se torne madura, para que na humanidade tenham pessoas que de fato tenham tido a oportunidade de se colocar ao lado de Deus ou se colocar ao lado do inimigo. Todos nós hoje, no momento do tempo do fim que vivemos, estamos sendo chacoalhados, estamos sendo lapidados, estamos sendo colocados na fornalha ardente, para que todas as impurezas de nós saiam, para que fiquemos purificados para este momento, para encontrar o Senhor nas nuvens dos céus, para podermos sermos dignos de entrar em Jerusalém pelas portas. Como devemos viver então nossa vida? Tiago, capítulo 5, verso 7 diz: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Então, Tiago, capítulo 5, verso 7 diz: seja paciente até a vinda do Senhor. Espere e aguarde, pois se você estiver vivo, na sua vinda será ressuscitado. Quer dizer, será transformado e elevado aos céus. E se você estiver morto na vinda do Senhor, será ressuscitado. Então, tenha paz, espere. Tito 2, capítulo 2, verso 13 diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo. Aguardemos, irmãos. Mateus 24, 44. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá, mostrando que temos que estar atentos e colocando azeite em nossas lâmpadas. Azeite significa a comunhão com Deus, o Espírito Santo, em fazer a vontade do Pai. 2 Pedro 3,11. Visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Todo esse mundo vai acabar. Não tem por que amar as coisas do mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, da soberba da vida, todas essas coisas passarão, não existirão mais. 2 Pedro 3,12. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Aqui, o que nós temos que fazer? Pregar o Evangelho, porque desse mundo tudo será purificado no final com fogo. Tudo queimará e o Senhor fará tudo novo, como ele diz: farei nova todas as coisas, novos céus e nova terra. E Apocalipse, capítulo 22, verso 20, termina com a palavra linda. 22, 20 diz: certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. Amém? Este é o sonho e o desejo que arde no meu coração. Espero que arda no teu coração. Que Jesus Cristo possa estar profundamente arraizado, que a vinda dele esteja no meu coração e no teu. Por que é importante tratarmos sobre a volta do Senhor Jesus? É profetizado que o inimigo fará uma contrafação. Ele tentará imitar a volta do Senhor nosso Deus. E diante de tantas fakes e de news e de tantas más novas, invenções, exageros que têm se colocado na internet e todo esse tempo caótico que temos vivido, que ele é mais poderoso psicologicamente, cuidado para não estar despreparado para este momento, porque haverá uma contrafação. É profético. Inimigo tentará imitar a vinda do Senhor. Você está preparado para suportar uma contrafação em que o mundo de repente todos aceitem a Jesus, só que o Jesus da contrafação, não o Jesus da vinda do Senhor.
Por isso que a Bíblia diz, se possível, até os eleitos seriam enganados. Você está apto a suportar a contrafação? Hoje eu quero trazer uma mensagem de paz que te dá a certeza de estar apto para esse momento. Porque é simples. Se Jesus apareceu aqui e ali, curou um, curou outro, falou mesmo que mensagens lindas, porém não tem os requisitos que nós falamos hoje aqui da Bíblia, é uma falsa manifestação da vinda do Senhor. O Senhor Jesus virá de que forma? Com todo o poder e toda a glória. Todo olho verá. Ele verá nas nuvens dos céus. Não pisará nessa terra. Estará com os santos anjos. O que vai acontecer com os seres humanos quando Jesus voltar? Os seres humanos que estiverem mortos. Primeiro vamos falar dos mortos. Os mortos justos serão ressuscitados e serão elevados aos céus quando Jesus voltar. O que vai acontecer com os ímpios? Recapitulação do sermão. Os ímpios mortos continuarão mortos. Só ressuscitarão no final do milênio. O que acontece com os vivos? Aqueles que estiverem vivos e forem justos, como a palavra de Deus diz, serão transformados num abrir e piscar de olhos e receberão a imortalidade e serão incorruptíveis. Estarão vivendo com o Senhor. O que acontecerá com os vivos ímpios? Aqueles que forem ímpios morrerão na manifestação da vinda do Senhor e aguardarão junto com os ímpios o juízo final sobre eles. Mas para os justos já receberemos o juízo de Deus sobre cada um de nós, sendo levado com o Senhor nos céus. Por isso, não vos deixeis enganar na contrafação do inimigo. Ele vai tapear o mundo, porém, aqueles que têm a palavra de Deus, que vive a sola escritura, este aguentará essa tormenta, que preenche o seu coração com o Espírito Santo e que aceita a paz que só Jesus pode dar, que aceita a paz de Deus. Conhecereis a sua verdade e a verdade vos libertará. Que hoje cada homem e mulher seja liberta e tenha a paz e a segurança da palavra de Deus, porque Jesus diz, eis que estou convosco. Até a consumação do século, Ele estará comigo e com você. Tendo fome, tendo alegria, tendo tristeza. Na morte, na separação, na dor e na tristeza, Ele sempre esteve com você. E eu, carregando nos braços. Que Deus abençoe a cada um nesta manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Sempre ouvi que existe um céu que meu Jesus preparou pra mim, mas nunca pude imaginar o que estava a me esperar neste meu novo e lindo lar. Belos jardins, lago de cristal, lindas mansões, vida eterna, flores que nunca murcharão, não há mais sombra do mal, um novo céu, um novo lar. Eu não preciso mais sonhar, posso abraçar o meu Jesus. Posso tocar em suas mãos, ver as feridas do amor, eterno amor que me salvou. Quanta emoção quando encontrei amigos e irmãos por quem sempre orei, e os que dormiam no Senhor agora cantam em louvor, glórias ao Rei, meu Salvador.
Inclinemos a nossa cabeça para uma prece. Senhor nosso Deus e amado Pai, rogamos que o Senhor, nesta oração, preencha os nossos corações com a certeza da sua vinda, com a certeza de que no dia que o Senhor voltar, o Senhor então matará a morte e a sepultura. E o Senhor então nos dará a vida eterna. Todos os entes queridos que hoje dormem um sono da morte serão devolvidos a nós. Será devolvido os filhos, os netos, os irmãos que hoje descansam no Senhor, os avós e pais. Serão devolvidos a cada um de nós. Que o Senhor nos conceda a força, a sabedoria, a prudência para andar nos seus caminhos, para fazer a sua vontade e receber a paz que vem das tuas palavras, dos teus ensinamentos. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Me tomou.